Você já parou para pensar o quanto Deus é preocupado com você? O quanto Ele se preocupa com as nossas vidas, o quanto Ele se preocupa com as coisas que acontecem conosco. Aqui em Lucas, o capítulo 4 e os versículos 18 e o 19. Em foco mais será o 19, mas eu quero ler os dois. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui a gente vê Jesus declarando para que ele recebeu essa unção do Espírito Santo. A gente vê toda a preparação, né, de Jesus para dar início ao ministério, sendo ungido pelo Espírito Santo quando ele vai ali se batizar no Rio Jordão e o Espírito Santo vem sobre ele. Depois disso, o Espírito Santo conduz ele para o deserto, né? E ele passa ali por todas aquelas tentações do diabo e vence todas elas pela palavra de Deus. E aí chega falando agora aqui sobre o ano aceitável do Senhor. Jesus ele veio para mostrar para o mundo, para deixar o mundo saber que Deus é o Deus que foi ofendido pelo pecado da humanidade. Ele veio para mostrar que Deus estava disposto a nos buscar de novo, a ter novamente uma comunhão conosco, porque a gente sabe que lá atrás no Éden, né, quando Adão ele pecou e Eva, então houve aquela ruptura espiritual e aí toda a humanidade, todo ser humano já nasce nessa condição de ruptura espiritual com Deus, mas aí Jesus ele veio para mostrar que Deus providenciou uma oportunidade para que nós, né, os seres humanos, toda a humanidade pudesse novamente ter essa reconciliação, ter aquela comunhão que Adão e Eva tinham antes do pecado, antes de desobedecer a Deus. Então Jesus ele veio para mostrar isso e que Deus estava disposto, né, a nos aceitar novamente diante dele, mas só que com novos termos, não não da nossa forma, mas da forma de Deus. E a forma de Deus nos aceitar é através de Jesus Cristo. Ele providenciou essa maravilhosa graça, esse presente dele para a nossa vida, que nós não merecemos. E ele providenciou o filho dele, né? Enviou aqui para a terra para vir com essa missão de buscar aqueles que estavam perdidos, de trazer reconciliação de novo do homem com Deus, a reconciliação espiritual, né? E aí mostrar que havia uma maneira de Deus aceitar, de nós sermos aceitos diante de Deus, né? Porque nós não temos como ser aceitos diante de Deus sem a pessoa de Jesus, porque ele veio para isso, né? Jesus ele foi a providência de Deus para esse objetivo, de nos reconciliar novamente com o Pai. Então, esse é o termo que Deus determina, né, para que nós sejamos aceitáveis diante dele. E também que agora seria, no caso, né, Jesus estava mostrando ali que seria o tempo de boa vontade para o homem, né? Então a gente vê ali também quando os anjos declaram ali para os pastores, aquela imensidão de anjos que aparecem e dizem, né, que estava chegando um tempo de boa vontade de Deus para com os homens. Então nós temos que sermos gratos a Deus por esse presente, por essa dádiva que é Jesus Cristo para a nossa vida, porque Ele nos reconcilia novamente com o Pai. Ele, através dele, nós somos aceitos diante do Pai e nós temos acesso livre para falar direto com o Pai, através de Cristo. Então, eu gostaria de deixar essa meditação para a tua vida nessa manhã e te dizer que Deus, ele se preocupa com você, assim como eu falei no começo, né? Ele está tão preocupado que ele enviou o Filho dele para poder te reconciliar novamente, ter você perto dele, ter comunhão com ele e tá o tempo inteiro buscando a presença dele, sabendo que ele é um Deus bondoso, mas ele também é um Deus de justiça e também tem um dia determinado, a palavra dele diz que tem um dia determinado onde ele vai julgar, né? Todas as pessoas. E aí
Todos serão julgados de acordo com o que fizeram. A palavra de Deus diz também lá em Romanos 14:12 que todos darão conta a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então que nós possamos meditar nisso e saber que o nosso Deus é um Deus que quer que a gente esteja perto dele. Então não tente se esconder de Deus. Se errar, reconheça o erro, né? Busque a presença dele, porque esse Deus, ele quer você perto dele.